E se eu te dissesse que existem relatos, teorias antigas e histórias modernas sugerindo que a Terra nunca foi só nossa? Não estou falando de prova definitiva, estou falando de padrões que se repetem, descrições parecidas, comportamentos parecidos e o mesmo medo em comum. Hoje você vai conhecer 7 espécies de alienígenas que dizem existir na Terra. Alguns seriam observadores, outros infiltrados, e um deles, segundo a teoria mais inquietante, nem teria vindo do espaço. Fica até o final, porque o número 7 é o que mais muda a pergunta principal. Não seria eles estão vindo, e sim, por que eles já estavam aqui? Primeiro, os Greys são a imagem mais cirúrgica do imaginário alien. Pequenos, magros, cabeça grande, olhos negros como vidro. Nos relatos, eles não entram como monstros, entram como funcionários. O ambiente é sempre frio, luz branca, metal, cheiro de hospital e uma sensação de que você virou objeto de análise. O padrão narrativo é quase sempre o mesmo: paralisia, comunicação sem palavras, tempo perdido, lembranças quebradas. E por isso eles viraram o símbolo máximo de uma ideia simples e aterrorizante. Quando uma inteligência é avançada demais, ela pode não te odiar, só não te considerar. No cinema/séries, vibe parecida. Close Encounters of the Third Kind, clássico do contato e do misterioso. Communion, bem focado no imaginário do cinza. The X-Files, abduções, encobrimento, laboratório e paranoia. The Fourth Kind, tensão, tempo perdido, atmosfera de relato. Segundo os reptilianos. Agora vem a parte mais polêmica, e a que mais viraliza justamente porque mexe com um medo antigo. E se o inimigo não viesse do céu, e sim do topo? Segundo certas teorias conspiratórias, os reptilianos não seriam uma raça que aparece em naves para atacar. Eles seriam uma presença infiltrada, ligada a estruturas de comando, mídia, finanças e principalmente política. E aqui entra o detalhe que essas histórias repetem como um sussurro venenoso. Muitos acreditam que eles estariam ligados a figuras do alto escalão nos Estados Unidos, como se parte da liderança fosse controlada, substituída ou influenciada por algo não humano. Os relatos descrevem sempre a mesma estética mental. Ambientes sofisticados, frios, assépticos, como se o luxo fosse uma máscara. Uma sensação de hierarquia predatória, onde emoção é fraqueza e poder é idioma. E o sinal mais citado, o olhar. Não um olhar malvado, mas um olhar que parece não reconhecer a humanidade. Em algumas versões, eles seriam metamorfos, capazes de se misturar. Em outras, seriam só uma forma de explicar uma angústia real, a ideia de que decisões gigantescas sobre a vida comum são tomadas por gente tão distante que parece de outra espécie. E é aí que esse capítulo fica perigoso e irresistível. Mesmo sem prova, ele funciona como um espelho psicológico do nosso tempo. Quando as pessoas perdem confiança nas instituições, a mente cria uma narrativa que organiza o caos. Se não faz sentido, alguém está por trás. O terror não é a invasão, é a possibilidade de que o poder já tenha sido ocupado. No cinema e séries, infiltração, disfarce. V. Reptilianos disfarçados, conspiração e controle. They Live, aliens infiltrados. Não são reptilianos, mas o conceito é a mesma, paranoia. Doctor Who, os Silurians e a ideia de reptilianos ligados à Terra. Mas se existe uma espécie descrita como predadora e infiltrada, por que outros relatos falam do oposto? Seres que aparecem como guias, quase como se quisessem corrigir o rumo da humanidade. Terceiro, nórdicos pleiadianos, os belos mensageiros. Aqui o medo muda de cor. Os nórdicos são descritos como humanos perfeitos, altos, serenos, quase simbólicos, como se fossem a versão idealizada de nós mesmos.
O padrão desses relatos é diferente, menos terror, mais mensagem. Eles aparecem ligados a temas de consciência, escolha, futuro da humanidade. E isso levanta uma pergunta poderosa para o roteiro. E se algumas histórias não falam de invasão, falam de influência? No cinema e séries, humanoides avançados ou guia, The Day the Earth Stood Still, humanoide que chega com aviso moral. Contact, contato com tom mais humano, filosófico. Stargate SG-1, muitos deuses ou seres avançados com aparência humana. Não é literalmente pleiadiano, mas serve de referência estética. Quarto, Mantídeos, insetoides, a autoridade. Os mantídeos, também chamados de insetoides, são descritos em relatos como seres humanoides com aparência semelhante a um louva-a-Deus. Em geral, as descrições repetem alguns pontos. Altura, muito acima de um humano comum, frequentemente citados como 2 a 3 metros. Corpo, extremamente esguio, com membros longos e postura ereta. Cabeça, triangular ou em formato de seta, com proporções grandes em relação ao corpo. Olhos, muito grandes e escuros, às vezes descritos como brilhantes sob baixa luz. Pele ou estrutura. Em alguns relatos, a superfície do corpo parece ter uma textura tipo exoesqueleto, como insetos, mas sem que isso fique totalmente nítido. O que mais aparece nos relatos não é só a aparência, mas o papel atribuído a eles. Muitas pessoas dizem que os mantídeos não agem como operadores, agem como supervisores. Ou seja, seriam os que observam, coordenam ou conduzem o processo, enquanto outros seres, principalmente os cinzas, em algumas versões, fariam tarefas mais técnicas. Outra característica muito citada é a comunicação. Em vez de fala direta, eles seriam associados à telepatia, ou transmissão de ideias ou imagens mentais, com pouco ou nenhum movimento. Por isso, dentro dessas narrativas, os mantídeos aparecem como uma espécie de camada superior, não necessariamente por força, mas por posição dentro da hierarquia descrita nos relatos. Quinto, antes de virar teoria de alienígenas antigos, Anunnakis são, primeiro, religião. Eles aparecem dentro do universo sagrado da antiga Mesopotâmia, um mundo onde as cidades tinham templos no centro, sacerdotes organizavam a vida pública e cada grande força do cosmos tinha um nome, um símbolo e um culto. Na tradição, os Anunnakis são descritos como um grupo de divindades ligadas ao alto escalão do panteão, uma espécie de conselho de deuses. O nome costuma ser interpretado como os descendentes de An ou Anu, ou seja, ligados ao Deus do céu, e em diferentes textos e épocas eles podem aparecer como deuses que decidem destinos, como uma assembleia que assina o rumo das coisas, deuses associados ao mundo subterrâneo em certas narrativas, dependendo da tradição, e, no geral, uma categoria de divindades, não um único personagem. E aqui está o ponto que faz esse capítulo ficar grande e cinematográfico. Na religião suméria, e depois nas culturas que herdaram e transformaram isso, a ordem do mundo era vista como uma administração do divino. O céu não era só céu. A chuva, a colheita, a guerra, a justiça, o amor, a peste, a prosperidade, tudo era jurisdição de alguma força sagrada. Então, o mito não fala um deus qualquer. O mito fala de poder, hierarquia, leis cósmicas, pactos. Agora imagina a estética disso. Zigurates se erguendo como montanhas de tijolos, rituais, inscrições em argila, selos cilíndricos, estátuas olhando em silêncio e reis dizendo governar com permissão dos deuses. É aí que nasce a impressão de que eles mandavam no mundo. Onde entra a interpretação moderna? Séculos depois, muita gente pega esse material religioso e faz a leitura "e se?". E se os deuses fossem visitantes?
E se as descrições forem tecnológicas, não simbólicas? E se os Anunnaki forem uma espécie, não um grupo de deuses? Mas no fundamento histórico do capítulo, o que você precisa deixar claro é: na base original, Anunnaki são parte da religião e da mitologia, não um relatório científico. Agora a teoria muda completamente de trilho, porque aqui a pergunta não é de qual planeta eles vieram. E se eles nem precisarem viajar? A hipótese interdimensional diz que parte do fenômeno que as pessoas chamam de alienígena poderia vir de outras dimensões, camadas ou realidades paralelas, coexistindo com a nossa, mas fora da nossa percepção normal. Isso aparece porque certos relatos e descrições de UAP, UFO não parecem comportamento de máquina comum. Surgem do nada e somem sem trajetória clara. Mudam de posição muito rápido. Às vezes parecem falhar na forma, como se a imagem estivesse instável, e deixam a sensação de que a realidade foi dobrada por alguns segundos. Por isso, quando alguém defende essa hipótese, costuma dizer que o fenômeno se comporta mais como passagem do que como viagem, como esses seres são descritos na narrativa interdimensional. Ao contrário dos capítulos anteriores, aqui a forma não é fixa. Em relatos, eles podem aparecer como silhuetas sem detalhe, como se a visão não conseguisse focar, luzes com o contorno impreciso, figuras humanoides erradas com proporções que parecem flutuar, ou até como presenças, percebidas mais pela sensação do ambiente do que pelo olho. E a comunicação atribuída também muda. Em vez de linguagem, muitos relatos falam de imagens mentais, intuição forte, download de informação, como se o contato fosse pela consciência, não pela fala. O que essa hipótese tenta explicar? Ela tenta explicar uma coisa simples. Se existe algo colocalizado com a gente, aqui mesmo, então não precisa existir nave cruzando galáxias. Basta existir um modo de atravessar fronteiras que a gente ainda não entende. Então, nesse modelo, alienígena não significa de fora da Terra, significa de fora da nossa faixa de realidade. Depois de tudo isso, uma coisa fica clara: nada aqui é prova definitiva. São relatos, tradições religiosas antigas, teorias modernas e padrões que se repetem no imaginário humano. Mas tem um detalhe que ninguém consegue ignorar. Essas histórias mudam de época, mudam de país, mudam de linguagem e mesmo assim voltam sempre aos mesmos pontos. Observadores frios, infiltração, seres superiores, hierarquias, mensagens, fendas na realidade e a hipótese mais estranha de todas: algo escondido na própria Terra. E isso leva à pergunta que realmente importa, a pergunta que fica depois que o vídeo acaba. Se tudo isso for só mito, por que o mito é tão específico? E se parte disso for real, por que a verdade nunca chega inteira? Agora eu quero que você escolha. Qual dessas 7 espécies parece mais plausível para você? E qual é a mais difícil de aceitar?